esse negócio de sobrar para mim, aí estava desde ontem à noite, foi pego uma forte gripe, e aí falei, e agora? Já me enchi de remédio, de chá, de pastilha. Até a pastora agora, à tarde, falou para mim, Jesus, por que não pegar outra pessoa? Vou pegar outra pessoa em cima da hora? Quem vai querer pregar? Faltando 2 horas, 3 horas, né? Mas estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Que Deus vai ser glorificado. Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos. Quantos anos? 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. E ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Nessa história, eu quero, resumidamente, falar um pouco sobre a opressão espiritual. É um termo muito usado na área da batalha espiritual, a opressão, porém, também se confunde com uma expressão, outra expressão que é usada muito na área da batalha espiritual, que é possessão. É muito diferente entre ser possesso e sofrer opressão. Opressão é diferente de possessão. Possessão é uma pessoa incrédula que não conhece a Jesus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa que conhece a Jesus, naturalmente, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo é a garantia de que eu fui salvo, eu tenho Deus no meu coração. Por isso que nós somos selados com a presença de Deus em nossa vida. Esse selo dentro de uma pessoa, então ela tem Deus na vida dela, para onde ela for, mesmo que se afaste dos caminhos do Senhor, mas aquele selo, a presença de Deus na vida daquela pessoa vai continuar falando para ela que ela não está bem, ela não deveria estar aonde que ela está, deve procurar os caminhos do Senhor, voltar nos caminhos do Senhor. Então, no mesmo tempo, essa pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, foi selada, o seu espírito foi regenerado, o que acontece? Essa pessoa pode ser tomada por demônios, o demônio pode entrar na vida dela. Aí você fala, pastor, mas como é que é isso aí? Não, eu explico isso. Se você quiser detalhadamente, eu explico, né? Que quando uma pessoa é selada pelo Espírito Santo de Deus, razão pelo qual o apóstolo João, ele diz, aquele que tem em Jesus, ou melhor, aquele que está com Deus, o maligno ou o diabo não lhe toca mais. Quando a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca mais, é que não toca o Espírito. Não pode tocar mais o Espírito. Por quê? O Espírito Santo de Deus que está nela. O maligno não pode tocar o Espírito Santo de Deus. Tocar no Espírito Santo de Deus está tocando em Deus. Porém,
O maligno pode tocar em que área? A alma da pessoa, a área de pensamentos, emoções e sentimentos. A pessoa pode ser tocada nessas áreas, na sua alma, nos seus pensamentos, no seu corpo. Então, esse aí que a gente chama de uma pessoa oprimida. Repita comigo, oprimida. Então, essa é uma pessoa que, apesar de de ter aceito a Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida, mas uma pessoa que vive debaixo de uma opressão. Até, não, acho que foi domingo passado, eu falava sobre isso aqui, na escola dominical, que eu não tenho dúvida nenhuma. Não estou falando que no assunto que ouviu, mas é uma constatação que eu fiz. Na nossa igreja aqui, mais de metade dos membros, das pessoas que frequentam aqui, estão debaixo da opressão. Demoníacas. Mas não sabem, porque não fala. O demônio não fala contigo. Ele te usa. Ele não vai falar contigo aí, ó. Neném, vou entrar com você em você agora. Ah, neném, vou entrar no seu casamento. Não vai falar contigo isso. Apenas você vai continuar a experimentar algumas manifestações dessas entidades na sua vida. Mesmo você tendo certeza de que você tem Jesus no seu coração, o seu nome está escrito no livro da vida, tudo isso aí é ótimo, você sabe disso. Mas isso não te isenta de você estar debaixo de uma opressão demoníaca. Muita gente, no dia a dia, que a gente conhece, a gente cumprimenta, que estão debaixo de uma opressão demoníaca. Vou explicar isso daqui a pouco. Agora, possessão, quando uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, logicamente não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa, porque não confessou a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor da sua vida, a vida dessa pessoa é vazia, praticamente é vazia. O que acontece? Os demônios entram na vida dessa pessoa, então eles vão se apossar por inteiro o corpo dessa pessoa. E se aposta do espírito, se aposta da alma, se aposta também do corpo por inteiro, completamente. Eles se apostam de todo ser humano por completo. Então, por isso que nós temos essa diferença entre possessão e opressão. Repita comigo, possessão e opressão. Então, não são as mesmas coisas. São dois termos e também são duas manifestações diferentes. Possessão é para os incrédulos. Opressão é para o crente que vive debaixo de uma opressão por causa do pecado que o crente vive, apesar de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor da sua vida, mas mesmo assim desobediente, peca, não se arrepende, não confessa o pecado, acha que o pecado já é riqueza que ele está guardando como herança. Aqueles pecados são brechas que o diabo vê na pessoa e se aproveita daquelas brechas, o diabo vai entrando na vida daquela pessoa. Agora, será que pode haver manifestação na vida de um crente? Pode, também. Pode haver manifestações na vida de um crente. Oramos e manifestar também. Quando nós lemos a história que a gente acaba de ler aqui agora, a história de uma mulher que foi curada, que tinha uma enfermidade durante os 18 anos. A palavra de Deus diz que ela era filha de Abraão. O que significa isso? Então, uma pessoa que tinha a promessa da parte de Deus, filha de Abraão, ela frequentava a igreja. Frequentava a igreja, ia para o culto, louvava, dançava, quem sabe, trabalhava dentro da igreja. Fazia de tudo dentro da igreja. Porém, ela estava debaixo de uma opressão. Como acaba de falar aqui, eu repito, muita gente frequenta a igreja, mas estão debaixo de opressão. Não sabe disso. Não sabe disso. Até pode não manifestar. Manifestar no sentido de cai no chão, arregalha os olhos, começa a espumar, tal. Não é necessariamente. Às vezes, só de ficar sentado e conversa com a pessoa, ouvindo a palavra, receba a oração, os demônios vão sair daqui, ó, um por um, na vida daquela pessoa. Muita gente que está debaixo de opressão e não sabe disso. Não sabe disso. Porque o demônio, quando entra em você, não vai te avisar.
Vou falar para o José Carlos, me dá licença, eu vou entrar na sua alma. Não, não fala. É só algumas manifestações que você vai começar a perceber na sua vida. Vou falar aqui daqui a pouco sobre como descobrir, ou quais são os sinais de uma pessoa oprimida. Mas, antes de tudo, vou falar o que é opressão. O que é opressão? Opressão demoníaca. Opressão é o ato de oprimir, sufocar, esmagar, maltratar uma pessoa ou uma comunidade em si. Uma cidade inteira, um país inteiro, uma família inteira, um bairro inteiro, uma rua inteira, com seus moradores, pode estar debaixo de uma opressão? Pode. Opressão também pode ser o uso da violência para demonstrar autoridade, ato de tirania, é um termo bastante associado a países, a governos e sociedades. Opressão é a sensação de estar sufocado, ter dificuldade para respirar. Também, no sentido figurativo, a opressão faz com que as pessoas se sintam reprimidas, humilhadas, onde não conseguem fazer o que precisam ou têm vontade, pois estão sendo alvos de opressão por parte de conhecidos ou do governo, de manifestantes. Opressão pode vir de uma autoridade ou de um governo qualquer ou de qualquer tipo de pessoas, né? O exemplo disso, o exemplo que a gente pode citar aqui, um governo comunista ou ditador. Então, pode oprimir o povo? Pode. Oprime uma população inteira. Um dono de uma empresa que oprime seus funcionários, escravizando eles, chicoteando, humilhando essas pessoas. As pessoas não podem ter a vida que elas têm, ou que elas querem, vive debaixo de uma opressão. Então, uma das características de uma pessoa que está debaixo de uma opressão é essa. A pessoa tem vontade de fazer determinadas coisas, realizar determinados sonhos na sua vida, porém ela não consegue, não tem força, né, de estudar, não tem força para trabalhar, não tem força para caminhar, para andar. O que está segurando essa pessoa? A gente pergunta. O que está impedindo essa pessoa para caminhar, para alavancar? É a opressão, porém ela não sabe disso. Não sabe o que está me oprimindo, o que está me segurando para que eu não possa alavancar. Estamos no ano de 2024. A pessoa tenta sonhar, ou melhor, já sonhou várias vezes, mas a vida continua a mesma. Você vê a história dessa mulher que a gente lê aqui. 18 anos, quanto sonho que essa mulher não teve, ou melhor dizer, teve. Esse ano vou ser curado, esse ano vou sair dessa carga, dessa opressão. Não saía. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, o terceiro ano, e assim também, mesmo assim ela frequentando a igreja, assim também muitos de nós frequentamos a igreja, ceiamos sim, trabalhamos na igreja, oramos ou rezamos, ouvimos a palavra de Deus, mas existe uma carga dentro de nós, algo que nos oprime, que nos agarra, que nos amarra. A gente não consegue sair disso. O que é? Você já se perguntou nisso? Por que não consigo realizar meus sonhos? Por que não consigo avançar na minha vida? Por que eu não posso andar? No sentido de caminhar para a prosperidade, para conquistas, para realizações. Por que a minha vida não anda? Pelo contrário, desanda. O que acontece na minha vida? E ninguém já falou isso para você. Você precisa se tocar, cair em si. Que isso não é uma coisa comum, não é uma coisa humana. Às vezes você pode estar debaixo de uma opressão, você não sabe disso. Você não sabe disso. O dono de uma empresa que oprime os seus funcionários, líder de um ministério que oprime os seus
liderados. Marido também que, muitas vezes, acontece o marido oprimindo a mulher, ou maltrata. Isso é tipo de uma opressão. Hoje, lamentavelmente, até hoje, 2004, ainda existe a cultura de alguns homens baterem a mulher. Isso aí é opressão, isso não pode acontecer. Mas a mulher fica sofrendo, não posso fazer nada porque vive da pensão dele. Se eu procurar delegar, processar ele, vou perder a pensão. Vive debaixo de uma opressão, triste, angustiado, porém não pode processar o rapaz ou o homem. Sofrido, mas não pode processar. Por quê? Está numa opressão e ele está ganhando em cima ou embaixo de uma opressão e está ganhando alguma vida nisso. A opressão, tanto é humana, como também pode ser espiritual. Uma das diferenças da opressão humana e a opressão espiritual que você consegue ver ou conhecer os seus opressores humanos. Opressão humana é essa. Quem está me oprimindo está aqui. O Tite que está me oprimindo junto aqui com caramba, o time de Corinthians está demais. Não, me veio a cabeça agora. Gente, precisa orar pelo Corinthians. Não é para orar? Nossa, meu Deus do céu. Está ficando sem graça. Não tem mais com quem tirar sarro. Deu, hein? Jesus amado, cara. O que aconteceu com o Corinthians? O que aconteceu com o Tite? Opressão? Você que está oprimido, time. O seu time, caramba. Está sofrendo demais, cara. Henriquinho, muda de time, Henriquinho. Se mudar, eu vou trazer a camiseta para você amanhã. Cara, ai, Jesus. Então, é brincadeira, irmãos. A gente brinca, tira sarro do outro. Mas, um ser humano oprimindo o outro. A mulher, ou melhor, o marido oprimindo a mulher. Debaixo do sofrimento. Não pode acontecer uma coisa dessas. Mas oprime. O que te oprime, te sufoca, espiritualmente falando, você não vê. Essa é a opressão espiritual. A opressão espiritual, você está debaixo de uma opressão, você não sabe o que está te oprimindo. Até quando eu estava preparando essa palavra, me veio na minha cabeça, quando eu era criança, mais ou menos até 5 anos por aí, a minha mãe cansou de me levar em vários hospitais, em vários centros de macumba, porque ela queria me ver livre das enfermidades, pneumonia, que não sei, naquela época onde que vinha isso aqui, tossia para caramba e tal. E ela, desesperada, me levou em vários lugares, tomei várias, sei lá o que chama isso, todo tipo de remédio aí, de ervas, não sei o quê, tomei. Porém, ela, inocente, não conhecia Deus também, ela não sabia o que era isso, não sabia. Essa é a grande verdade, é que você está sofrendo uma pressão e você não sabe o que está acontecendo. Algo espiritual, você não vê, apenas sente. Você vê alguns acontecimentos na sua vida, ninguém te fala também, é só você sente o que é aquele sufoco, cansaço, medo, tristeza constante. Você tenta procurar, puxa vida, por que tu anda triste o tempo todo? Por que anda sufocado o tempo todo? Ninguém te fala sobre isso. Mas os espíritos demoníacos está te sufocando. E você não sabe disso. Não conhece nada de quem está te sufocando. Mas você só sente os efeitos, os males. Sente a dor, a tristeza, sente o peso, sente o fardo pesando nas costas, sente o cansaço e outros sintomas. Aqui vai alguns sinais que indicam que uma pessoa pode estar debaixo de uma opressão demoníaca. Alguns sinais.
Só para adiantar aqui, esses sinais que eu vou citar aqui, também não vou concluir, não são conclusivas. Ao mesmo tempo, também não são para você ficar procurando esses sinais em alguém, ou na sua esposa, no seu marido, no seu inimigo, né, que vou observar, hein? O Diego vai observar a Cris, tá? Se está com esses sinais, tá? Se tiver, eu vou expulsar. Cris, expulsa nele também. Não fica observando em outras pessoas. Pelo contrário, você observa dentro de você. Se você perceber que você tem esses sinais, é melhor procurar ajuda. Procura o pastor. Procura um líder que pode te ajudar para se livrar desses sinais. Primeiro sinal. O corpo presente, mas o espírito e a alma não estão presentes. Repita comigo. O corpo presente, mas o espírito e a alma não estão presentes. A mulher que tinha 18 anos, doente, onde que ela estava? Na sinagoga. Ela está ali. Imagina quantos sermões que ela não ouviu. De mestres, de fariseus, de judeus. Quantos sermões, quantas orações que ele não ouviu. Nos sábados. Ele estava ali presente. Mas ela não estava. A alma não estava ali. A alma não estava ali. Nem tampouco o seu espírito estava presente. Só o corpo estava ali. Imagina por quantos médicos que essa mulher não passou. Ela estava lá na sinagoga, talvez se perguntando, até quando vou suportar, vou aguentar esse sufoco? Estou com 18 anos sofrendo. Daqui a pouco estou indo para 19º. Daqui a pouco vou passar para o 20º mês. Quem vai me tirar dessa dor? Então, são um tipo de pessoas que frequentam a nossa igreja. Ela frequenta a igreja, ela é até assídua. Às vezes não, fica lá mais em casa. Mas uma pessoa que tem uma vida cristã sem graça. As práticas da sua vida cristã ficam no automática. Não tem mais a graça de estar aqui. Perdeu o sabor da vida espiritual. Perdeu o gosto de busca a Deus. Perdeu praticamente o primeiro amor. Não tem mais graça de estar aqui. Se pudesse sair aqui, nos bares, voltava nos bares aí, cantando, pulando por aí, se drogando aí, agora mais que foi liberado a maconha. E aproveitar. Mas por que está aqui? Está aqui só no automático. Porque hoje é quinta, tem que estar lá. Depois do domingo vou ter que estar lá. Mas o fluir dentro dela não tem mais. Não tem mais aquele desejo, aleluia, aquela presença, aquele primeiro amor, aquela paixão que tinha, não tem mais. Vem apenas aqui no culto, como hoje, quinta-feira, é só para estar aqui. Essa é a grande verdade de muitas pessoas que frequentam a igreja. Porque não ora mais, não lê mais a Bíblia. Perdeu o prazer de cultuar ao Senhor. Só vem aqui porque hoje é quinta. Eu tenho que estar lá. Para me aparecer ao pastor, para me aparecer ao meu líder, para me aparecer, para aparecer, fazer a vontade da esposa, do marido, aquele que o marido pega no pé da esposa, ou a esposa pega no pé do marido, vá para o culto. Se eu não for ao culto, você não vai comer hoje. Vou ter que ir lá. Mas aquele fluir de Deus não tem mais. Está vivendo a vida cristã empurrando. Existe a possibilidade de que uma pessoa dessas esteja debaixo de uma pressão espiritual. Deve estar envolvido com o demônio. Porém, não sabe disso. Não tem noção disso. Segundo sinal, mesmo cristão, o sentimento do vazio persiste nele. Apesar de ser evangélico, mas aquele sentimento do vazio dentro da pessoa. Puxa vida, você não entregou a vida para Jesus? Entreguei. Jesus não preencheu o vazio que havia em você? Não, mais ou menos. Mas o sentimento do vazio ainda continua.
Apesar de tudo, o processo que ele passou. Mas parece que está faltando alguma coisa dentro. Porque quem tem Cristo, nada falta. Mas você continua com aquele sentimento de vazio. Alguma coisa está faltando na minha vida. O que é? Dinheiro? O que é? Casamento? O que está faltando? Filho? Tem tudo, mas ainda está com aquele... Na alma tem aquele oco dentro de si. Há uma insatisfação dentro da pessoa. Terceiro sinal. Mesmo sem ter feito nenhum esforço, mas sente peso na nuca. Você não fez nada, nenhum esforço. Mas de vez em quando, sempre, sente peso na nuca, ou nos ombros, nas costas, por nada. Eu sei assim, mas quem tem mais se perguntar, o que eu fiz hoje? Carreguei cimento, bloco? Não. Mas a sensação de peso. Você já sentiu isso? Ou tem sentido isso? O sentimento aqui, parece que eu carreguei saco de batata nas minhas costas. Estou aqui, estou encurvada. Essa é a postura qual a mulher andava encurvada. Por quê? Porque ela sentia um peso nos ombros. Andava encurvada. Opressão que ela estava sentindo, essa mulher. Não conseguia se endireitar. As pessoas andam encurvadas muitas vezes, com peso. E elas não sabem muitas vezes, eu estou debaixo de uma opressão. Apenas você está sentindo sintoma. Agora, como você pode se livrar? Peça ajuda. Seja humilde o suficiente, pede ajuda a alguém. Porque isso não é normal. São demônios que estão te pressionando, que estão pesando em você. Terceiro sinal. Perda de alegria de ler a Bíblia. Perda de alegria, perda de alegria de ouvir a palavra. Perda de alegria de orar a Deus. As distrações da vida se tornam muito mais atraentes do que ler a Bíblia, do que orar. Irmão, quando você começa a perceber que há uma mudança, inversão de valores espirituais na sua vida, melhor parar um pouco. Melhor parar um pouco. E às vezes, nessa hora aqui, um amigo, quem tem um amigo cristão te cobra. Não que está te chateando, é porque está te acordando. Que você não está lendo mais a Bíblia, não quer mais saber ler a Bíblia. Assiste televisão, assiste jogo de futebol, tudo animado, mas na hora que começa a ler a Bíblia, começa a te dar sono, dá cansaço. Começa a bochechar, ler a Bíblia. Na hora de ouvir a palavra de Deus, começa a bochechar. Isso não é normal, irmão. Não é normal. Começa a dar aquela lerdeza em você. É a versão de tudo que é espiritual. Vamos orar? Vamos ler a Bíblia? É demônio. É demônio. Demônio. Estava assistindo novela, estava tudo assim, novela, televisão, filme, vamos lá, mas vamos orar, desliga a televisão, vamos orar. Não é normal, se liga, não é normal isso. Diego faz isso, né? Vai ser liberto essa noite. Na hora que a Cris fala, vamos ler a Bíblia, meu bem. Repreenda logo de cara. Sai! Tem que repreender mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha de repreender, não. Como é que a pessoa está se divertindo, está tudo ligado, acesa. Esse jogo, vamos, acesa. Novela. Olha aqui o homem com o homem se beijando. Olha aqui. Nossa, olha aqui a mulher se beijando. Os olhos ficam regalados. Então, agora, que lindo. Não, desliga a televisão para orar. Aí começa. Jesus. Dê ruim.
repreenda. Já, se liga aí, não é normal. Não é normal isso. Quinto lugar, perde de interesse de vir para o culto, para o templo, para cultuar a Deus. Incômodo de estar com os irmãos da igreja. Irmão, a palavra de Deus não diz que alegrei-me quando me dizer vamos aonde? No show de... Alegrei-me quando me dizer vamos no show de Ludmilla. É isso? É isso? Alegrei-me quando me disser vamos na casa do... Alegria de estar aqui. Irmão, você tem que estar feliz, irmão. Estou indo na casa do Senhor. Vou falar com o meu Deus, vou ouvir a palavra, vou me encontrar com meus irmãos. Olha aqui os irmãos lindos aqui. Os seus irmãos, todo mundo lindo aqui, perfumado. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Todo mundo comportadinho, ninguém aqui está tomando cachaça, né? Ninguém aqui está tomando cerveja para rotar na sua cara, ninguém aqui está com bafo, né? O bafo de onça, já encher a cachaça aqui, cara com cachaça, vai falar na perto de você, vê aquele bafão, pá, na cara. Não, aqui a pessoa tem um bafo cheio do Espírito Santo de Deus. Lugar lindo. Vamos na casa do Senhor. Estou com vontade, não sei o que, irmãos. Se liga aí. Sexto lugar. Quando não consegue largar algum pecado ou não consegue abandonar um hábito maldoso. A pessoa que tem dificuldade de largar pecado. A pessoa que tem dificuldade de largar fofoca. A pessoa que tem dificuldade de largar masturbação. A pessoa que tem dificuldade de largar pornografia. A pessoa que tem dificuldade de largar algum pecado. Está debaixo de uma opressão. Porque o diabo se alimenta do pecado. Como você tem dificuldade de largar o pecado, então você está casado com ele. Está casado com ele. Sétimo lugar, persistência com os problemas financeiros ou com as enfermidades. Quando você percebe que algumas enfermidades persistem na sua família, passa meses, passa anos, passa semanas, aquelas enfermidades não vão embora. Se trata, procura tudo quanto é médico, daqui a pouco volta tudo de novo. Se liga aí, se liga. Persistência na área financeira, ou com problemas financeiros. Gente que tem com problema financeiro que nunca foram resolvidos. Paga as dívidas, vem outras dívidas. Sempre está em crise financeira o ano inteiro. Alguma coisa errada está. Todo ano é enfermidades. Existem famílias que estão debaixo da opressão, até falo isso aqui com toda a liberdade. Às vezes ficam analisando algumas famílias aqui, os irmãos da nossa igreja. Passa uma semana, é neto que está enfermo, é filho que está enfermo, é marido, é esposa que está enfermo. Dificilmente passa o mês inteiro ou 2 meses sem caso de enfermidade. Alguma coisa errada está nisso. Sétimo lugar, ou melhor, oitavo lugar, tristeza constante, angústia constante, mal-humorado, mesmo se esforçando, tudo parece dar errado na sua vida. Melancolia, desânimo, tédio, sem motivo aparente, discussões e desentendimento constante, dificuldade de concentração, sentimento de esgotamento físico e de mental constante. Não estou querendo afirmar que toda vez que você está cansado ou esgotado é demônio. Não, isso existe esgotamento físico, logicamente. Nono lugar, dificuldade de concentração, maus pensamentos, insônia. Deixa eu te perguntar,
Não precisa se manifestar aqui, tá? Não precisa levantar a mão. Você tem muito pesadelo na sua casa, quando você dorme. Às vezes passa a semana inteira tendo pesadelos. Pesadelo no domingo, pesadelo na segunda. Só sonha com pesadelo. Pesadelos e pesadelos e pesadelos e pesadelos e pesadelos. Se liga. Se liga. Pesadelos, insônia, não consegue dormir muitas vezes. 10º lugar, dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Só obedece naquilo que lhe convém. Não gosta de aprender. 11º, muito tempo no Evangelho sem nenhuma novidade. A mulher que Jesus curou tinha 18 anos de igreja. Às vezes a gente fica achando que estou 5 anos, estou 10 anos nessa igreja. Glória a Deus, amém. Seja bem-vindo. A pergunta é, o que mudou na sua vida? Esses 10 anos, mudou o quê? Qual a novidade que você já teve nessa igreja? Às vezes a gente fica batendo no peito, me orgulhando. Eu sou fundador dessa igreja. Estou aqui há mais de 20 anos. Amém, glória a Deus. A mulher aqui tinha 18 anos de igreja, debaixo de uma opressão. O tempo que você tem que ter na igreja, pelo menos, no mínimo, deveria acontecer uma mudança na sua vida. Não por causa da igreja, não é por causa de Deus, mas por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você deve mudar. Impossível ficar 20 anos numa mesma igreja, de tantas palavras que são pregadas aqui, todo mundo aqui. Graças a Deus aqui nós pregamos a palavra. Eu prego a palavra, os obreiros pregam a palavra aqui, a pastor Ari prega a palavra, todo mundo aqui prega a palavra. Nós aqui não deixamos aqui passar a mão na cabeça de ninguém. E a Bíblia mesmo que é pregada, como estou pregando aqui. Então, e aí? O que aconteceu com você? Todos os pregadores são errados? A palavra está errada? Quem é a culpa de estar com aquilo que você está? Enfim, só para terminar, vou te dar dicas para sair da opressão. Primeira dica: não se esqueça quem você é em Deus. Essa é a primeira dica. Quem você é em Deus? Eu sou filho. Não se esqueça disso. Quem você é? Quem você é? Não se esqueça disso. Segundo lugar, já que você é filho, clame ao Senhor para sair da opressão. O salmista Davi, no Salmo 72, verso 12, diz: por enquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, e assim como os pobres que não têm quem lhes preste auxílios. Porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhes preste auxílio. Clama ao Senhor, você é filho, peça socorro ao Senhor. O povo de Israel estava debaixo da opressão lá no Egito. De tanto clamar, Deus, a palavra de Deus diz lá em Êxodo que Deus ouviu o clamor dos opressores, o povo que estava oprimido, perdão. E Deus foi libertar o povo de Israel do Egito. Então, você é filho, amém? Quando você começar a sentir alguma coisa te angustiando, te escravizando, alguma coisa te retardando, clama ao Senhor, se ajoelha e se quebranta. Rasga o seu coração, diz: Deus, não estou satisfeito, alguma coisa tem que estar comigo. Será que é pecado que estou cometendo alguma coisa errada? Algum pecado? Vou me rasgar diante de Deus. Vou renunciar o que for preciso renunciar na minha vida. Terceiro lugar, confesse e se arrependa dos seus pecados. Confesse. Rasgue seu coração diante do Senhor. Quarto lugar, você também precisa se perdoar. Tem muita gente que não se perdoa. Perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa o pastor, perdoa
o diácono, mas ela mesma não se perdoa. Você precisa se perdoar. Deus te ama. Você precisa se amar também. Não importa que você as broncas que você já fez por aí. Deus te ama. Se valoriza. Quinto lugar, desenvolva a cultura de oração. Irmão, ninguém nasce orando. Ninguém nasce orando. Fulano de tal ora muito. Não nasceu desse jeito. Começou a aprender a orar. Começa a orar. Começa a orar. Mesmo com vontade. Cansado. Ora. Com fome. Ora. Eu tenho tentado me esforçar. Essa semana não foi por causa do gripe que me pegou. Mas eu gosto de fazer exercício físico. No mínimo uns 3 vezes, 4 vezes por semana. Vou na academia. Me sinto muito bem, saudável. Agora me pergunta. Toda vez que vou para a academia, me sinto alegria? Tem vontade? Diego? Tem vontade de ir para a academia exercitar? Às vezes não. Não tem vontade. Cansado. Está cansado, não quer ficar lá. Está vendo que carregar um monte de ferros aí, fazer não sei o que esteira, uns 20 minutos, 25 minutos de esteira. Falei, que tudo isso, precisa tudo isso? Não vou fazer não. Não tem vontade, está cansado, está enjoado, está com sono. Mas quando você começa a se esforçar, faz esteira, faz isso, faz aquilo, no final daqui a 1 hora sai de lá leve, gostoso. Vai em casa, toma um banho. E assim também a oração, querido. Você não tem vontade de orar, ore mesmo assim. Estou com vontade de não, ora. Você tem que orar sem vontade, desanimado, ore. Cheio de problema, ore mesmo assim. Aos poucos vou começar a criar costumes. Daqui a pouco estou orando 1 hora. Daqui a pouco estou orando 2 horas. É cultura de oração. Então, não saia sexto lugar, não saia debaixo da proteção do seu pastor. Não se isole. Não se isole. Está debaixo da opressão, não fique isolado. Procura auxílio do seu pastor, dos seus líderes. Só ande com pessoas que irão te fortalecer espiritualmente falando. Não ande com uma pessoa que é fraca na fé. Não ande com murmurador. Não ande com pessoas que vão te levar a pecado, praticar coisas erradas. Não tem nada a ver, vamos fumar um baseado aqui. Cai fora. Esse não é um amigo. Esse aqui é Satanás em pessoa. Larga ela. Não, vamos ver algumas minas. Aonde? Aqui no filme, quer passar um filme aqui. Cai fora. Esse é um demônio pombagira em pessoa. Cai fora. Amigo não dá conselho errado. Amigo dá conselho duro, verdade, para você. Então, ande com gente firmada na palavra de Deus. Aquela pessoa com quem você pode aprender algo e muita coisa com ela. Andar com pessoa enrolada, você também fica enrolado. Andar com pessoa problemática, você também vai ficar cheio de problemas. Mas ande com pessoas firmes na fé. Enfrenta a luta, mas não se curva. Está cheio de lutas, desafio, mas está firmado na rocha. Você olha para aquela pessoa e diz que, puxa vida, esse aqui eu vou andar com ele. Ele apanha, mas não volta para trás. Eu quero ser igual a esse aqui. Quero ser igual a esse. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Feche seus olhos, por favor.
Feche os olhos.